Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera e, nesse momento, vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 32. Na aula de número 32, objeto de conhecimento, máquinas simples. E no detalhamento, princípios e conceitos mecânicos aplicados nas alavancas, roldanas e gangorras. Então, vamos à nossa aula. Muito bem, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre máquinas simples, né? Então a gente vai aprender aí ao longo dessa aula, né, um pouco sobre algumas leis da física. Mas calma, não se assuste, porque não quer dizer que a gente vai aprender vários cálculos, né? Quer dizer que a gente vai ver aí como aqueles objetos que fazem parte do nosso cotidiano, eles também estão aí sujeitos às leis da física. E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Para começar, a gente vai falar das máquinas simples. Então, observe aí nessa imagem que nós temos alguns objetos, né, que podem fazer parte do nosso cotidiano. Por exemplo, aqui uma rampa, né, que poderia ser aí a calçada de alguma casa, ou até mesmo aí estar presente, né, em algumas obras. A gente tem ali os alicates, poderíamos incluir também tesouras, né, pinças de sobrancelha e também pegadores, né, de alimentos. A gente tem ali também engrenagens. Então, são todos objetos que você com certeza observa aí na sua casa, na sua escola, né, e nos ambientes em geral. E a gente vai perceber que eles, né, têm ali algumas utilidades que vão nos ajudar nas nossas atividades diárias, né, atividades diversas essas. Só como exemplo, né, na nossa cozinha, a gente vai ali cortar alimentos, a gente vai aí cozinhar, né, vai também executar uma série de tarefas que alguns objetos são muito essenciais, são indispensáveis no nosso cotidiano. Então, entenda aí que quando a gente fala de máquinas simples, a gente está falando de objetos que vão facilitar a nossa vida, né? Vão amplificar ali a nossa força diante de alguma situação, para carregar um peso, né? Por exemplo, aqui no caso dessa rampa, imagina deslizar essa bola aí tão grande, né? Sem a ajuda de uma rampa, seria muito mais difícil. Então, a gente vai perceber aí que essas máquinas simples, elas estão no nosso dia a dia para nos ajudar. Então, vamos ver aí primeiramente o conceito a respeito das máquinas simples. As máquinas, gente, elas servem aí para aumentar a intensidade de uma força aplicada e também aumentar a distância em que essa força age ou para mudar a sua direção. Então, presta atenção aí que ele ainda está falando, né, que nós estamos falando aí de aumentar a intensidade de uma força e de aumentar a distância em que essa força age para mudar uma determinada direção. Essas ações reduzem o tempo e o esforço necessários para executar uma tarefa. Então, pense aí no seu cotidiano, de repente na sua casa você quer mudar um móvel de lugar, né? Um móvel pesado, um armário, um sofá, né? E aí o que você vai fazer? Você vai aplicar uma força para mover aquele objeto, certo? Então, quando você está aplicando aquela força, né, você está exercendo ali uma carga, né, física no seu próprio corpo. E aí é claro que na sua casa você vai chamar alguém mais forte, né, para ajudar. Mas e aí se estiver sozinho, né, não tiver alguém para ajudar a empurrar esse objeto? Você poderia recorrer então a alguns objetos que pudessem ali facilitar a sua vida. Quem sabe ali, né, uma rodinha ou até mesmo, né, algum objeto que pudesse realmente deslizar. Se você tivesse ali uma rampa, né, para ajudar, facilitaria muito. Então, perceba aí que esse conceito de força, de aceleração, né, tem a ver com o que a gente está falando aí em mover objetos, em facilitar aí o nosso dia a dia, né, nessa aplicação de força para ampliar essa força e para dar continuidade a ela, para que essa aceleração permaneça contínua, certo? Bom, e aí a gente vai ver ainda sobre as máquinas simples, que o uso das máquinas simples facilita a execução de apenas um tipo de movimento, né? Então,
a gente está querendo ali mover um objeto, né? Rolar uma rocha, como no caso aí dessa imagem, né, que a gente está observando, são exemplos de máquinas simples. A alavanca, a polia, a cunha, o parafuso e o plano inclinado. Então, olha só aí esses termos, né? Observe: alavanca, polia, cunha, parafuso e plano inclinado. Então, a gente está observando aí no caso dessa imagem, né, uma pessoa tentando mover uma rocha. E para isso, o que ele utilizou, né? Ele utilizou o princípio da alavanca, que é basicamente ali ter um objeto que vai estar fixado, né, no ponto fixo, e depois ele vai utilizar uma barra que poderia ser de madeira, de ferro, né, para ajudar a rolar então essa rocha. Se ele fosse fazer isso com as próprias mãos, claro, ia ser mais difícil. Então, usando aí esse princípio de alavanca, ele consegue movimentar essa rocha, mesmo sendo muito pesada, né, conseguir aí facilitar o trabalho dele, né? Bom, isso de forma geral são as máquinas simples, que podem ser aí basicamente constituídas por um objeto, né? Mas a gente também tem as máquinas complexas. E aí a gente pensa assim, nossa, máquinas complexas. Calma, eu vou te mostrar um exemplo muito simples. No seu dia a dia, você com certeza tem aí uma bicicleta, né? Muitas pessoas vão para a escola de bicicleta, costumam aí caminhar, né, com ela e andar de bicicleta para o seu próprio lazer, faz muito bem para a saúde, inclusive. E aí a gente para e observa, isso aqui é uma máquina complexa? Sim, é uma máquina complexa, porque reúne ali alguns objetos que vão facilitar o trabalho. Quando você pedala, você está exercendo ali uma força, mas essa força ela vai ser distribuída nesses objetos, nessas peças que constituem ali a nossa bicicleta, né? Então a gente tem engrenagens, a gente tem a própria correia e também o pedal, né? Quando eles se unem juntos, né, eles vão gerar ali um trabalho, né? E aí a força que você vai exercer para movimentar essa bicicleta, ela vai ser muito mais fácil. Fora que a gente vai ter aí as rodas, né, que vão facilitar esse deslocamento, né? Esse atrito aí com o solo vai ser reduzido. Enfim, então a gente tem aqui um exemplo de máquina complexa que é para a gente entender melhor sobre as máquinas. E ainda falando sobre as máquinas complexas, observe aí. São os dispositivos formados por duas ou mais máquinas simples trabalhando juntas. Podem conter partes de diversas origens tecnológicas, como componentes eletrônicos e analógicos, tá? Então a gente vai ter objetos que vão ter sim partes eletrônicas, né, e outras analógicas. E aí nosso exemplo, como nós usamos, a bicicleta, né? Então agora a gente já entendeu que existem máquinas, né, que são consideradas simples e aquelas que são consideradas complexas. E elas estão aí no nosso cotidiano, né, não é nada demais, né? A gente sabe aí como elas funcionam. Agora a gente vai entender um pouco mais sobre o princípio, né, físico aplicado a essas máquinas, tá? Como a gente viu, nós temos vários tipos de máquinas simples. E a primeira que nós vamos ver agora é as alavancas. Então, as alavancas são constituídas por uma barra apoiada no ponto fixo. Observe aí que nós temos, por exemplo, uma caixa, né? Essa caixa aí que deve estar bastante pesada, né? Ela precisa ser movimentada. E para isso, né, o que a gente pode usar? Essa alavanca, tá? E aí essa alavanca ela vai ter, então, ela vai ser constituída por uma barra, que pode ser de ferro, de madeira, vai ter um ponto fixo, certo? E aí a gente vai utilizar, gente, a nossa força, né? Mas se for tão pesado, eu não vou conseguir executar essa força, né? Para isso eu vou utilizar a alavanca, tá? Então, a gente vai perceber que nós queremos aí mover, né, esse objeto, e para isso a gente vai precisar de uma força, que é a força ali, né, que vai ser aplicada na ponta dessa alavanca, tá? Uma força peso, né? Ou seja, você vai fazer um peso aqui para baixo, né? Você vai forçar essa barra para baixo, certo? E aí a gente vai ter uma força resistente, que é essa daqui, ó, que é a nossa caixa, tá? Então essa caixa é a força resistente que vai então ser, né,
essa força que nós precisamos mover, que nós precisamos movimentar. Aqui a gente tem um braço resistente, que é essa parte mais curta aí, em contato com o objeto que a gente precisa movimentar. E o braço potente, que ele é mais distante, né, do objeto, mais distante do ponto de apoio e está mais perto aqui da força potente, que é a força que eu preciso fazer para mover, então, esse objeto, tá? E aí, na sequência, a gente vai perceber ainda, ó, que o objeto a ser levantado, ele representa a força resistente a ser vencida. Então, aquele braço P, né, que nós estamos falando aí, é o braço que vai ser preciso ser movido, né? Ou seja, que você vai exercer ali a sua força sobre ele, tá? E aí a gente vê aqui, olha, que o objeto, né, ele vai ser vencido, aí essa força resistente vai ser vencida. A força potente ou força motriz, que é a força P aqui, né, é a força aplicada na extremidade da barra de ferro pelo operário. Então, a gente está percebendo aqui, olha, então, observe que nós temos aí essas siglas que são importantes só para a gente entender um pouquinho esse mecanismo, tá? Então, a força motriz ou a força aplicada, né, FP, e a força resistente, FR, ok? Bom, e aí, continuando, o ponto em que a barra de ferro é apoiada corresponde ao ponto de apoio. Qual é o ponto de apoio? Aqui, no caso, essa rocha, né, essa pedra que foi apoiada aqui a nossa barra. As distâncias entre o ponto de apoio e o ponto de aplicação de cada uma das forças denominam-se braço da força potente. Então, olha só, a gente tem o braço da força potente e o braço da força resistente, que é esse lado aqui, olha, mais próximo ao objeto, tá? Então, você está percebendo aí cada elemento do nosso sistema aí, né, de alavanca. A aplicação da força potente varia conforme a posição do ponto. Então, vai variar de acordo com o ponto de apoio, tá? A gente vai perceber que esse ponto de apoio, muitas vezes, ele vai mudar de posição. Ele pode ficar aqui mais perto da força potente ou mais perto da força resistente, como é o nosso caso. Quando se usa uma alavanca, a força potente a ser aplicada depende da intensidade da força resistente e do braço da força potente. Então, vamos ler de novo. Olha, quando se usa uma alavanca, a força potente a ser aplicada depende da intensidade da força resistente, né? Se aqui é muito pesado ou não, e do braço da força potente, né? Se ele está mais longo, se ele é mais curto. Agora a gente vai entender que isso vai depender muito de onde está localizado aí, né, o nosso ponto fixo, tá? A gente percebe aí que a alavanca, pessoal, que nós acabamos de ver aí nesse sistema, né, ele vai variar, tá bom? E vai ter aí alguns tipos. Por isso a gente vai conhecer agora os tipos de alavancas. Então, observe aí que as alavancas são classificadas em 3 tipos, certo? Então, de acordo com a posição do ponto de apoio e dos pontos, né, de ação das forças potente e força resistente, certo? Então, a gente viu lá todo o sistema completo de alavancas e agora a gente vai ver quais são os tipos de alavancas. Então, primeiro aí vamos observar, olha, a alavanca interfixa. Na alavanca interfixa, o ponto de apoio está entre os pontos de ação da força potente, né, no caso, e resistente. Então, observe aí, olha, o nosso ponto de apoio está representado por esse triângulo em verde, né? Nós temos aí a força resistente, que é essa rocha que precisa ser movimentada, e a força potente lá na outra extremidade, né? Então, imagina aí uma gangorra. Quem nunca foi, né, brincar na gangorra aí nos parquinhos, né, nas praças? Então, funciona semelhante a uma gangorra. Enquanto um está lá embaixo, né, o outro colega está ali em cima e a gente troca, né, de posição para que ambos façam aí essa subida. Então, é como se fosse uma alavanca interfixa, tá? Um outro exemplo que a gente pode utilizar são as tesouras. Então, você já percebeu aí que a tesoura ela tem
ela é composta por duas peças que se cruzam, né? E lá no meio a gente tem um parafuso que une essas duas peças. Então, quando você vai cortar o papel, você está exercendo ali uma força. Também vai ser um exemplo de alavanca interfixa, porque essa fixação, esse ponto de apoio, ele está localizado bem no meio. A sua força resistente vai ser, então, o papel, né, que você vai estar cortando aí. Muitas vezes essa força vai ter que ser exercida de uma forma maior, né? Uma tesoura maior vai ser necessária, por exemplo, para um papel mais grosso, como papelão, né? Então, até o tipo de objeto que a gente vai utilizar vai depender também do tipo, né, de objeto que a gente precisa cortar ou mover, né, que vai ser a nossa força resistente. Bom, a gente vai ver também que existe outro tipo de alavanca, que são aí as alavancas interresistentes. Na alavanca interresistente, o ponto de aplicação da força resistente fica entre os pontos de apoio e de ação da força potente, tá? Então, observe aqui, olha, que nós temos o ponto de apoio numa extremidade, a força resistente ali no meio e a força potente lá na outra extremidade, né? Então, a gente percebe aí que é um tipo também de alavanca, né? Que pode aí, por exemplo, ser comparado, né, a alguns alicates, a carrinhos de mão, né? Aqueles carrinhos que as pessoas utilizam, então, para transportar materiais em uma obra, por exemplo, né? Então, o que que acontece ali? O nosso ponto de apoio, ele é fixo, né, em uma das extremidades, e aí a nossa força resistente vai ser aquele peso que a gente vai carregar, né? E a força potente é, então, a força que a gente vai utilizar para manusear aquele carrinho de mão, por exemplo, tá? Então, é um objeto que é ali um tipo de máquina simples, né? Do tipo alavanca, e ainda é classificada como uma alavanca interresistente, tá? Porque a resistência ali fica ao centro, né? Outro objeto que não é muito comum assim no nosso dia a dia, né, é um quebra-nozes, tá? Que pode ali utilizar, né, uma força que você vai pressionar uma espécie de alicate, né, para quebrar ali aquela noz, tá? Então, não é muito comum da gente ver, mas também poderia ser um exemplo de alavanca interresistente. E por fim, nós temos mais um exemplo de alavancas. Observe aí que são as alavancas do tipo interpotente, tá? Olha só, uma alavanca é interpotente quando a força potente é aplicada entre o ponto de resistência e o ponto de apoio. Observe aqui, olha, nós já mudamos, né? Já vimos aí como mudou o sistema. O ponto de apoio permanece em uma extremidade, mas agora a força resistente está lá na outra extremidade. E aqui no meio a gente tem a força potente, tá? Então, imagina aí que você tem na sua casa, com certeza, né, uma pinça de sobrancelha. Então, essas pinças de sobrancelha, elas têm ali uma extremidade fechada, um corpo ali alongado, né, uma peça mais alongada, e aí no finalzinho dessa pinça é onde eu vou utilizar para tirar, então, os pelinhos, né, por exemplo. Então, quando você exerce essa força ali sobre esse objeto, né, essa força que tem que ser realizada no meio do objeto, corresponde aí a uma alavanca interpotente. Esse inter, né, porque está ali no meio ou entre aquele objeto, potente porque é onde eu vou aplicar a minha força, né, para utilizar esse objeto. Aí a gente pode utilizar também como exemplo aqueles pegadores de massa, né, pegadores de macarrão, lá na sua casa que você com certeza tem, né? Então, para manipular aquele objeto, você também vai precisar de uma força para pegar ele pelo meio, porque uma extremidade vai estar fechada, a outra extremidade vai estar aberta para pegar o alimento, né, que você precisa, e a sua força vai ser aplicada ali no meio, né, desse objeto, tá? Então, a gente percebe que também é um exemplo de máquina simples, né, do tipo alavanca, que está aí no seu dia a dia. E aí, continuando sobre as alavancas interpotentes, né? A distância aí entre o ponto de resistência e o ponto de apoio é maior que a distância entre o ponto de ação da força potente e o ponto de apoio, tá? Então, percebam aí, olha, que a distância entre o ponto de resistência, que é aquele que está lá na extremidade, e o ponto de apoio, que é esse que está aqui na outra extremidade, é maior, né?
E aí a gente percebe então que o braço da força potente, né, como a gente viu lá naquele primeiro exemplo, ele é mais curto, né, ele está ali no meio do objeto, está mais próximo daquele outro objeto que eu preciso pegar, que eu preciso trocar de lugar, né, que eu preciso tirar, como no caso de um pelo. E o braço de apoio, o braço resistente, né, vai ser um pouco maior ali, né? Então vai ser ali uma diferença desse ponto de apoio em relação aos outros modelos que a gente viu anteriormente, tá? Então nós vimos aí um pouco, né, sobre as alavancas, né, que são aí máquinas simples que nós utilizamos no nosso dia a dia. Nós vimos aí o princípio da aplicação de força, né, sobre esses objetos que a gente manipula diariamente. Agora a gente vai falar de um outro tipo de máquina simples, que é o plano inclinado. Então observe aí que o plano inclinado, mais simples possível, é formado por uma única peça e não apresenta nenhuma parte móvel, né? E aí a gente está vendo na imagem, inclusive, né, como se fosse uma representação aí do Egito Antigo, em que os trabalhadores, gente, não tinham, então, guindastes, eles não tinham ali ferramentas, né, modernas para trabalhar, mas eles construíram, olha só, as pirâmides do Egito. Então, imagina eles construírem algo tão complexo sem a ajuda ali de máquinas simples, né? E a gente observa aí que eles estão utilizando, olha, o plano inclinado, que é uma rampa, né, por exemplo, para deslizar blocos de concreto ou pedras mesmo, né? E aí eles estão se distribuindo para arrastar esse bloco, né, e dividindo assim a força deles que seria necessária para movimentar esse objeto, né? E isso não é algo só do passado, né? No nosso dia a dia, a gente continua a utilizar esse plano inclinado para facilitar as nossas vidas, porque trata-se aí de uma superfície plana, rígida e elevada em uma de suas extremidades, tá? Então, olha só como no nosso dia a dia a gente costuma observar isso, né? Quem nunca viu aí uma obra acontecendo, os trabalhadores levando, né, para cima e para baixo aí o seu material de trabalho, cimento, areia, e aí utilizando primeiro, né, o carrinho de mão, que poderia ser ali uma espécie de alavanca, né? Porque afinal de contas ele está utilizando aquele princípio que a gente viu, né, das alavancas, e também está utilizando a rampa, ou seja, o plano inclinado para movimentar. Então você percebe aí que essa força que ele vai fazer, né, sobre esse objeto que ele está transportando vai ser facilitada no momento que ele está ali num plano inclinado, deslizando, né, ali esse objeto para alcançar o objetivo final. Então, o plano inclinado também é uma forma, né, de máquina simples, tá? E a gente vai ver ainda as polias ou roldanas. Quem sabe você também já viu aí esse objeto, né, redondo no seu dia a dia. Pode ser em obras, pode ser na academia, pode ser em vários cenários, tá? Então, ela é muito utilizada. São dispositivos mecânicos usados para tornar mais cômodo ou reduzir a força necessária para deslocar objetos com um grande peso, né? Então, imagina aí que você vai transportar algo muito pesado e precisa, né, movimentar aí através de cordas, através de alguma forma, né, você precisa movimentar esse objeto pesado. As polias ou roldanas, elas vêm facilitar, né, esse trabalho, tá certo? Também é muito comum a gente observar em grandes obras, né, construções de prédios, em que a gente vai observar aí os trabalhadores transportando, né, grandes cargas para cima, né, para lugares mais elevados. E aí a gente vai observar eles utilizando justamente essas roldanas, tá? Mas elas também podem estar presentes em outros ambientes, como o ambiente rural, por exemplo, né? Existem algumas residências, fazendas, né, que vão ter ali poços de água. E aí, para puxar aquele balde com água, né, pode ser muito difícil. Então, utilizando essa roldana ou essa polia, facilita ali o transporte, né, de carregar aquele peso do balde de água. Então, está inserida também no cotidiano aí de algumas pessoas. Só para a gente entender um pouquinho da história, né, por trás dessas máquinas simples, observe aí que relatos históricos indicam que as roldanas foram usadas pela primeira vez por Arquimedes para deslocar um navio. Então, ele foi uma pessoa ali que conseguiu, né, entender o mecanismo de transportar ali alguns objetos
tão grandes, tão pesados quanto o navio, né, de uma forma facilitada. Então Arquimedes aí foi o responsável por isso e desde o seu tempo, né, ou seja, mais de 2000 anos, tá, ele conseguiu mostrar aí como é que se pode transportar, né, um objeto tão pesado. E aí, para a gente entender melhor como é que funciona essas roldanas, né, de uma forma ali prática, para a gente entender no nosso dia a dia, nós vamos ver aí como é que funciona, primeiramente, as roldanas que são fixas, porque nós temos roldanas que são móveis, mas também temos as roldanas que são fixas. Então, vamos observar. As roldanas fixas têm o seu eixo preso em algum ponto de apoio. Portanto, apresenta apenas movimento de rotação, não sendo possível movimento de translação. Então, quer dizer o seguinte, gente, se eu tenho aqui, né, um peso que precisa ser carregado, certo? E aí esse peso, né, que a gente está observando aí agora, vai ter que ser transportado, vai ter que ser erguido. Eu posso utilizar o quê? Uma roldana fixa, tá? Imagina aí que é só amarrar esse peso com uma corda e puxar, olha só a direção da minha força, para baixo. Imagina você ter que pegar um balde com água, né, e subir esse balde com água. Para subir, gente, você vai ter que vencer a força da gravidade, fora o peso daquele objeto, né? Então, é uma força muito maior. Agora, quando eu puxo para baixo, já ouviu aquela frase, para baixo todo santo ajuda? Então, a roldana, ela vem para facilitar aí o nosso trabalho, porque a gente vai apenas puxar essa corda para baixo e com isso a gente consegue facilitar aqui, olha, o nosso trabalho de movimentar esse peso, né? Agora, observe aí que essa roldana, gente, ela é fixa porque a gente já está vendo aí, né? O próprio nome já diz, ela está fixada em algum local, tá? Agora, preste atenção, vamos supor aí que esse objeto, né? Ele pese aí cerca de 200 quilos, né? Vamos colocar assim, tem aí uma massa, né, de 200 quilos aproximadamente. Essa roldana fixa, ela vai facilitar, né, o meu trabalho, tá? Vai fazer com que eu consiga movimentar de uma forma melhor, mais facilmente, sem desgastar tanto. Mas existe uma forma de reduzir, digamos assim, né, o peso, ou seja, o trabalho, a força que eu vou executar para movimentar determinado objeto. E aí a gente já vai utilizar as roldanas móveis. Então vamos observar aí. Essas roldanas móveis também são muito comuns, né, no cotidiano aí de alguns cenários, como por exemplo uma obra, tá? Diferente das roldanas fixas, as móveis possuem o eixo livre. Dessa maneira, possuem movimentos de rotação e também de translação. Então quer dizer que ela pode subir ou descer, né, ir para frente ou para trás aí nesse sistema. A nossa roldana móvel lá, ela vai permanecer. A força que você vai executar aqui, né, vai ser facilitada pela roldana fixa. Mas quando eu coloco uma roldana móvel, eu amplio, então, a força necessária, né, que eu teria que fazer aqui e facilito, deixo o meu trabalho mais leve. Usando aí, né, aquele exemplo, né, do peso que a gente colocou aí para esse objeto, né, se de repente esse objeto tem ali um peso X, que a gente vai chamar aqui, colocar de P, tá? Quando ele chega, né, vai chegar aqui nessa área, gente, esse peso vai permanecer o mesmo. Mas quando a gente coloca numa roldana móvel, observe aqui que nós temos duas, como se fosse uma corda só, mas ela vai distribuir o peso entre essas duas extremidades da corda. Então, é como se esse peso aqui fosse dividido por 2, tá? Então, aqui desse lado da corda eu tenho o peso dividido por 2 e do outro lado também. Então, o que que eu fiz aí? É como se eu tivesse reduzido o trabalho necessário que eu preciso para fazer, para levantar esse objeto tão pesado, né? Então, quando você observar aí que existe essa roldana móvel, ela serve então para facilitar a vida de quem precisa, né, transportar objetos pesados. E a gente percebe, né, que alguns locais, como obras, né, grandes obras, ou até mesmo para erguer ali um balde de água, né, por exemplo, seria muito útil utilizar esses objetos, né?
Bom, então a gente falou bastante aí sobre as máquinas simples, as complexas e as simples que estão presentes aí no nosso cotidiano, como as alavancas, plano inclinado, roldanas ou polias, certo? Eu espero que você tenha compreendido e até uma próxima.